Vasco para a massa vascaína. O que quer dizer isso? A nossa concepção de Vasco, se nós perguntarmos para 9 entre 10 vascaínos, ele concorda em gênero, número e grau com ela. O que nós dizemos em relação ao Vasco? Que o Vasco é um clube que não pode ficar diminuído, não pode se resignar contra qualquer inimigo que chegue perto dele e queira diminuí-lo, não pode aceitar de forma tranquila que fique numa posição secundária dentro do esporte nacional, seja no futebol ou fora dele, ou institucionalmente. Essa concepção, se nós perguntarmos na rua, fizermos a pergunta certa aos torcedores do Vasco, 9 entre 10 vão concordar conosco. O problema se dá onde? No fato em que a forma como o casaca é visto, a forma como se fala do casaca, sem o conhecimento devido do que é o casaca, de tudo aquilo que representa o casaca, da história do casaca e dos objetivos do casaca, fazem com que as pessoas tenham uma visão absolutamente deturpada daquilo que nós fazemos. Então, uma das primeiras coisas que são fundamentos para a nossa concepção é exatamente que ela seja sedimentada, que as pessoas entendam o que é o casaca. O casaca, ele quer ver o Vasco forte, ele quer ver o Vasco altaneiro. Mas como? Ele quer brigar com todo mundo, ele quer discutir? Não, não é isso. O casaca quer defender o Vasco de uma forma intransigente, mas também sabedor de que o momento em que haja respeito pelo Vasco, não há por que ter briga. A briga é quando o Vasco é posto numa situação menor daquela que nós concebemos o Vasco ser o lugar do Vasco ou o lugar onde o Vasco deva estar. Como é que nós podemos fazer isso? Através da adesão dos vascaínos aos nossos projetos e ações. Os senhores que estão aqui hoje, os senhores e senhoras que estão aqui hoje, sabem perfeitamente que tem uma missão junto a nós, que nós, sem o grupo que aqui está aí, o grupo de vascaínos, que possa fazer com que nós retomemos o nosso caminho, simplesmente nós, sem essa presença, nós, sem essa junção, sem essa união, não vamos chegar a lugar nenhum. Então, nós precisamos desse grupo, precisamos de vocês, precisamos que esse grupo se multiplique para que nós consigamos os nossos objetivos. E o outro ponto que é através da adesão de vascaínos fora da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos aqui hoje, por exemplo, o Vanderlei Pete, que veio do campus de Goitacazes. Temos o seu Manuel, cadê o seu Manuel? O Manuel está por aqui também. Ele veio de Cabo Frio. E nós temos uma série de pessoas vinculadas ao casaca que são de cidades serranas, cidades litorâneas, cidades regionais, enfim, fora do estado, fora da região sudeste, enfim. Mas nós precisamos trazer a essas pessoas um vínculo do casaca, uma possibilidade da marca casaca ser expandida. Isso é um trabalho, evidentemente, de muita luta, de muito investimento, mas ele é possível de ser feito, e no momento em que nós conseguimos que essa marca tenha uma força mais abrangente do que propriamente as nossas reuniões, o nosso grupo de site, enfim, isso vai fazer com que nós possamos trazer uma ideia de efetiva possibilidade de assumirmos o Vasco através das pessoas que estão ligadas a nós e através de todo esse grupo que está nos ajudando nesse trabalho. Então, o objetivo final, qual é? São as eleições do Clube de Regatas Vasco da Gama. Como vocês sabem, nós temos uma ação da Justiça, que aqui o doutor Itamar Ribeiro de Carvalho, inclusive foi quem a propôs. Essa ação, ela versa sobre o quê? Sobre o impedimento de que essa eleição viciada desde a origem, que ela prevaleça, enfim, que aquele grupo de associados que, na verdade, muitos não eram, muitos eram, muitos não eram. Havia uma série de pendências, uma série de colocações, inclusive pela Junta Deliberativa, no sentido de que não estava bem feito, que a lista era inconfiável. Tudo isso nós estamos discutindo na Justiça. Mas não podemos ficar focados única e exclusivamente numa decisão judicial. Então, no mínimo, o que vai acontecer é uma eleição em 2014. Se ela acontecer antes, ótimo, nós estamos nos preparando para que ela ocorra antes. Mas se não, será em 2014. Então, isso é um trabalho a princípio de 2 anos e meio, para as eleições de 2014 e para vencê-las. Então, este é o objetivo final dentro desses que eu narrei para os senhores. Bom, para chegar ao objetivo, você tem algumas metas. Uma delas é vincular um número qualificado de pessoas que faça parte do casaca e ajude no implemento de nossas ações. Pessoas, as quais, por exemplo, temos muitas aqui hoje qualificadas e outras vão vir para nos ajudar nesse contexto. Para isso, você tem que fazer com que o casaca seja algo muito diferente do que ele é hoje. Ele tem que ser massificado, ele tem que ser passado para frente como algo que realmente pode mudar a realidade do Vasco, pode mudar a vida do Vasco, pode mudar o conceito do Vasco. E, no fundo, qual é a nossa ideia? É que este conceito faça com que o Vasco
passe na cabeça de todos os vascaínos, que permeie dentro do Vasco a filosofia que foi implementada por quem? Pelo Eurico Miranda, durante mais de 20 anos à frente do Clube de Regatas Vasco da Gama, junto a todas as pessoas que participaram desse processo, a todas as pessoas que o ajudaram e a todas as pessoas que fizeram com que pudesse ocorrer efetivamente o que aconteceu. E todos viram no Vasco um crescimento institucional óbvio, um crescimento institucional evidente. Mas isso não pode ser um ponto fora da curva na história do Vasco. A história do Vasco é muito bonita. A história do Vasco ela vem desde os anos 20, com grandes conquistas, passado dos anos 10, depois dos anos 20 com o futebol, o Expresso da Vitória. E nós tivemos, infelizmente, um período de praticamente 25 anos em que o Vasco não conseguiu mostrar toda essa força até a chegada da vice-presidência de futebol do Eurico Miranda em 86, e a partir daí o Vasco retomou a sua jornada. E não é por demérito, muitas vezes nós temos que deixar claro, muita gente trabalhou e trabalhou muito no Vasco para que o Vasco conseguisse manter aquilo que tinha na época do Expresso da Vitória e manter aquilo até o final da década de 50, mas foi muito complicado por uma série de injunções, que não cabe aqui falar, mas enfim, injunções políticas, econômicas, etc. Uma situação que pode ser esmiuçada em outro fórum. Mas, fundamentalmente, quando o Eurico Miranda chegou ao Vasco, ele modificou e disse: o Vasco pode sim conseguir no futebol uma prevalência em relação aos seus adversários, o Vasco pode sim, institucionalmente, ser respeitado, o Vasco pode sim ter as cartas e ele dar as cartas no jogo do futebol brasileiro e do desporto nacional. Enfim, o Vasco pode sim enfrentar os grandes poderes, se estes poderes quiserem a diminuição do Vasco. Isso custou uma vida, isso custou ao Eurico Miranda tudo aquilo que nós vimos que ele passou nesse período todo, e esse grupo do Casaca se construiu a partir disso, a partir de uma filosofia em que o Vasco pode sim. Nós entendemos que o Vasco pode ser muito maior do que ele está sendo hoje, não como instituição, mas pelas pessoas que estão lá e estão trazendo para o Vasco hoje muito exclusivamente um time de futebol. E aqui nós temos, por exemplo, temos o Dr. Itamar Ribeiro de Carvalho, temos José Luiz Mano, Paulo Pereira, enfim, outras pessoas que trabalharam nesse meio, que viram esse Vasco, que sabem perfeitamente que o Vasco tem amplas condições de voltar a ser o que era, desde que a filosofia impere. Agora, aí vem a grande questão, que muitas vezes nós dizemos: por que o Casaca não consegue crescer? Por que o Casaca não consegue desenvolver? Por que o Casaca não... Bom, o Casaca é uma ideologia muito respeitada? É. O Casaca ele é feito por um grupo que, sabidamente, dentro da coletividade vascaína, é um grupo sério, pessoas vinculadas e absolutamente apaixonadas pelo clube. Sabe-se, dentro do Vasco, essas pessoas de bem do Vasco sabem isso. Mas a possibilidade de massificação ela se dá como? Uma série de trabalhos. Trabalho junto às mídias sociais, trabalho junto aos sócios, trabalho de panfletagem, todo tipo de trabalho de massificação. Para isso, precisa de uma coisa que é absolutamente fundamental, é verba, é dinheiro. Nós precisamos arrecadar, nós precisamos de contribuições, nós precisamos fazer com que da teoria se chegue à prática a partir das ações. Então, primeiramente, nós precisamos cobrir os nossos custos fixos, sabe, que é a rádio, enfim, tudo aquilo que a gente tem, propagandear a marca Casaca, atingir as mídias sociais maciçamente, e aí abro um parênteses, existe uma possibilidade grande, nós fazemos um trabalho profissional junto às mídias sociais, um trabalho que será pago por um grupo profissional e que especializado nesse setor, e isso fará com que o Casaca tenha um outro formato dentro, principalmente do público mais jovem, que é o que acessa essas mídias sociais. Embora hoje as mídias sociais sejam acessadas por todos, o público mais jovem prevalece nesse acesso. Chegar à residência do sócio, o que é? É um folheto, é um informativo, é um jornal bimestral. O sócio saber o que está acontecendo dentro do Vasco, não só pelo que ele ouve na grande mídia, mas também de nossa parte. Que o Casaca possa mostrar ao sócio vascaíno, uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, ou enfim, da forma que for possível, a realidade do Vasco. Isso chegar efetivamente ao sócio do Vasco, que é uma coisa que nós conseguimos fazer hoje, basicamente, dentro da internet. Mas não chega no endereço da casa do não abre a cartinha do correio e vê lá, tem uma coisa aqui da oposição do Vasco, do Casaca. E é isso que nós queremos que faça. Atuar no campo jurídico. O que isso significa? Nós formamos uma comissão, aliás, são 2 coisas diferentes que nós vamos falar. Tem o que nós chamamos de uma comissão de notáveis, na busca pela melhor forma de se elaborar uma reforma estatutária dentro da nossa concepção, dentro daquilo que nós achamos coerente. Então, essa junta, inclusive, o Dr. Itamar Ribeiro de Carvalho
dentro da nossa concepção, fará parte dela, com outros grandes advogados que tem o Vasco, e existe um grupo mais novo, um grupo que está chegando, com muita vontade de trabalhar, com ideal, com a vontade de fazer com que as coisas aconteçam. E para atuar no campo jurídico, existem as custas judiciais, não é o pagamento profissional, são as despesas inerentes. Nós, por exemplo, entramos com uma ação ano passado, tentando evitar que houvesse a reunião referente à análise do balanço do Vasco, e aquilo foi um custo. O Casaca foi lá e, bom, você dá tanto, você dá tanto, você dá tanto, você dá tanto para chegar no custo. Então, nós temos que ter a possibilidade, temos isso em caixa para poder fazer. E efetuar as ações de campo, quais sejam? Sejam ações, ou não necessariamente um protesto, mas uma ação de, por exemplo, um abraço, estou dando aqui um exemplo só basicamente um exemplo, um abraço ao calabouço, alguma coisa que interfira ali na sede náutica, enfim, qualquer coisa. Para isso também é necessário que você tenha uma verba para as coisas poderem acontecer. Qualquer coisa que você vá alugar, ou enfim, para poder fazer com que esses eventos aconteçam, é necessário esse aspecto. Mas isso é uma coisa que ainda internamente dentro do Casaca, com a formação dos grupos hoje, eu acho que a gente pode discutir isso de uma forma mais ampla. Mas é extremamente difícil para nós, mas extremamente difícil. Porque quando a gente fala em contribuição, a gente fala na possibilidade, tem que levar em consideração todos os aspectos. As pessoas querem ajudar, uns podem ajudar, outros não podem, enfim, todos são bem-vindos. Nós não queremos que traga aqui algum tipo de constrangimento, qualquer coisa nesse sentido. Agora, que efetivamente nós vamos precisar da captação de recursos e também das contribuições, sem dúvida nenhuma. Bom, apresentar o plano de governo no momento cabível próximo às eleições. O que significa isso? Muitas vezes as pessoas chegam e dizem, olha, o Casaca, ele pensa em eleições, tá bom, mas o que ele vai fazer se ele estiver lá? Como é que vai resolver o problema do patrimônio? Como é que aquele problema da dívida vai equacionar? Não vai o time de futebol, vai ter basquete? No momento apropriado nós vamos falar. Evidentemente que alguns indícios nós damos pela forma como nós defendemos o Vasco. Fica muito evidente que nós temos a ideia de que o Vasco não é um time de futebol, que o Vasco é uma instituição, que tem que ter os determinados esportes, uma atenção especial ao remo, tem que buscar dentro da sociedade ter uma posição altaneira, uma posição forte, para que ele é respeitado no momento em que ele se mostra forte, que ele se mostra altaneiro. Mas o plano de governo em si vai ficar para uma oportunidade mais próxima da eleição. Vamos lá. E aí vem a fase que eu acho que hoje era a mais importante dessa reunião. Dentro de tudo aquilo que a gente já falou, mas o que nós fizemos foi o seguinte, nós fizemos uma criação de grupos. Eu liguei para uma série de pessoas, outras eu não tive a oportunidade de ligar, outras eu falei e disseram que estariam aqui. Hoje, outras não puderam estar, mas estão dentro e fazem parte desse contexto. Por exemplo, eu acabei de falar que o doutor Itamar de Carvalho faz parte desse grupo de notáveis. Eu não liguei para ele para falar isso, mas já é óbvio que faz parte desse grupo de notáveis. Mas nós formamos, então, um número de grupos, a princípio, um número de grupos que pode parecer grande, mas que o objetivo é inserir ao máximo as pessoas, e aquelas que não tiverem o nome aqui, não entendam que não estão inseridas, entendam que estão aptas a perceber em qual grupo que poderiam entrar, em qual grupo que poderiam ajudar-nos nesse trabalho. E aí, passamos aqui, então, para os grupos, e eu vou pedir, então, a cada grupo que eu for chamando, eu peço para as pessoas levantarem, e nós vamos dizer, então, quem é o coordenador do grupo, ou os coordenadores, e as pessoas, então, que farão parte desse grupo. Com muita satisfação, 90% aqui que eu tenho falado, que eu tenho conversado diretamente, e realmente esse é o início, através desses grupos, da montagem desses grupos, esse é o início do nosso processo, na nossa concepção de Casaca, de retomada do Vasco para o lugar em que ele merece. Bom, o primeiro grupo é Estratégia Política e Organizacional, o Henrique Serra. Cadê o Henrique? Henrique Serra está aqui, João Carlos Nóbrega está do meu lado, eu e o Walter Duarte está aqui conosco também, faz parte desse grupo. Área contábil, perdão, não, isso não está. Área contábil e financeira. Marcos Luiz Mota é o coordenador. Marcos Luiz Mota. Carlos Odilon Barros não chegou ainda. Henrique Niemeyer, a parte de arrecadação. Dona Marlene Magalhães também na parte de arrecadação. Cadê a Dona Marlene? Está ali? Está ali, muito bem. E o Miguel Vaz, que pediu, o contador, pediu para mim, falou que hoje está em Macaé, que não vai poder vir, mas fará parte disso.
Área de comunicação, coordenação de Noel Santana, de Noel. Ailton Cardoso, colaborador. Cadê o Ailton? O Ailton está aí também. Ok. Henrique Serra, mídias sociais, o Henrique está aí. E o Leandro Brandão, que não está aqui, falou que também não deu para estar aqui, mas está conosco na arte gráfica. Bom, área de marketing. Os coordenadores são o Zé Luiz Mano, está aqui conosco. O Vitor Silveira, que não pôde vir, também falou comigo à tarde, mas falou que está dentro. Bruno Novaes, colaborador, está aí conosco. Flávio Carvalho, contatos. Yuri Antunes, marketing digital, cadê o Yuri? Está lá. Cléber Figueiredo, que não está aqui. E o próprio Vitor, que eu já mencionei. Muito bem. Área jurídica. A coordenação é através do Daniel Reis, é o grupo novo da área jurídica. Né? Entendam isso. A coordenação é através do Daniel Reis e do Rafael Landa, que está aqui também. Rafael está ali. E nós temos, então, o Alexandre Lopes, que hoje teve uma audiência em Paraty, não pôde vir. O Henrique Rubner, que vai trabalhar na área processual. Cadê o Henrique? Henrique Rubner. O nosso Leonardo Rodrigues, área civil. Márcio Magalhães, processos. Ok, está ali atrás. Muito bem. Relações públicas. Coordenador, Paulo Pereira. Cadê o Paulinho? Cadê o Paulinho? Está ali do meu lado. Muito bem. José Dolabella Portela, está aqui também do lado. E o Rafael Landa também vai participar desse grupo. A área de informática é uma área que tem que ser vinculada, evidentemente, ao casaco, porque é uma área interna do site. Então, o Eduardo Maganha, que está aqui conosco, o Carlos Eduardo e o Fernando Gadeira, que também está participando aí. Bom, aí nós temos a área de... perdão, a área está aqui atrás. Tem mais aqui na última, vamos lá. A área de divulgação e eventos. Nós temos o Amancio César, que provavelmente está para chegar. Dodô da Bahia, cadê o Dodô? Dodô da Bahia. Egas Fonseca, que estará aqui na próxima reunião, onde não pôde vir. Helena Souza, cadê o Dodô? Cadê a Helena? A Helena está ali. E o Marinho Picorelli também, que ainda não chegou, porque hoje realmente sair do ponto onde ele está para vir para cá é muito complicado. Futebol e futsal de base. Coordenador Márcio Fernandes, que fez um sacrifício para vir aqui hoje, a gente agradece a presença dele. E nós temos também nessa área vinculado o Celso Martins, cadê o Celso? Celso Martins também, que é ligado nessa área de futsal. É uma área que ainda... Esse grupo é um grupo que ainda vai se formar. Eu conversei primeira vez hoje com o Márcio Fernandes sobre isso, mas esse grupo vai ser formado com uma número de pessoas. Esportes Olímpicos, coordenador Gilberto Pinto. Carlos André, que não está aqui. Henrique Rubner, na parte histórica. Mais uma vez, o Henrique já mencionou. E o Milton Barbosa, que ainda não chegou, também vai trabalhar. O Rogério Abreu, que fez o site, o blog Sexta Vascaína. Tá. Lembrando o seguinte, as referências que nós temos no Remo, no Clube de Regatas Vasco da Gama, é Antônio Lopes Caetano Lourenço, e a referência que nós temos do basquete no Clube de Regatas Vasco da Gama é Fernando Lima. Esses grupos não significam que as pessoas estão excluídas, muito pelo contrário, essas pessoas são marcos para a história do Vasco, dentro desses dois esportes, mas o que nós estamos fazendo aqui é o quê? Um grupo de trabalho, um grupo em que as pessoas vão, no dia a dia, poder trazer novidades, enfim, informações a respeito disso para o crescimento do próprio grupo. E aí um grupo que nós chamamos de Casaca na Rua. É um grupo de panfletagem, entrevistas, filmagens, etc. Os coordenadores Carlos Eduardo e o Luiz Cossenza. Cadê o Luiz? Luiz Cossenza. E nós temos aqui nesse grupo o Bruno Novaes, o Justino Ferreira. Cadê o Justino? Justino Ferreira. O Leonardo Miranda. Cadê o Leonardo? Muito bem. O Leonardo Rodrigues também, do Casaca, que já apresentou. Existe aí também uma ideia de um conteúdo de mídia para o site. O que significa isso? É um grupo que vai trazer-nos diariamente uma ajuda para que o site do Casaca possa andar junto daquilo que está acontecendo dentro das mídias sociais e do que sai na grande mídia, para que a gente possa praticamente em tempo real trabalhar. Então esse grupo terá a coordenação do Zé Oliveira. O Zé Oliveira está aí, né? O Zé Oliveira. O Sérgio Coelho, que é de Petrópolis, mas falou hoje comigo no telefone, falou que também faz questão de estar junto. O Alberto Miranda, é sobrinho do presidente Olímpio Miranda. O Alexandre Vieira, cadê o Alexandre? Alexandre Vieira. E o próprio Sérgio Coelho. E, finalmente, o último grupo, que é um grupo... Eu vou depois tratar das pessoas fora do Rio de Janeiro. Mas o último grupo, que é o grupo de ações sociais. Coordenador Felipe Demier, que está, nesse momento, está lá fazendo a sua militância na Europa. O Pascoal Macariel. Cadê o Pascoal? O Pascoal. Está lá atrás. Muito bem. Nós temos Felipe Almeida, né, amigo do Felipe Demier. O Leonardo Miranda também participa desse grupo. E nós vamos tentar falar, esse eu realmente não consegui falar, nós vamos tentar falar com o Paulo Frias, que é um dos que está sempre conosco aqui, para ele fazer parte.
Nós queremos também fazer alguma coisa fora do Rio de Janeiro, fora do âmbito da cidade do Rio de Janeiro. Nós vamos tentar fazer isso. Hoje nós temos o Vanderlei que está aqui, e temos outras pessoas, o Manuel Henrique também está aqui, mas nós vamos tentar fazer com que as pessoas se unam com a ideia do Casaca dentro e fora do Rio de Janeiro. E essa parte fora do Rio de Janeiro vai ser o quê? Através de panfletagem, através de material de trabalho, adesivo, camisa, enfim. Material para propagandear o Casaca. Bom, essa era a apresentação que nós tínhamos a fazer. Eu vou passar aqui para o João Carlos Nóbrega ele falar basicamente do que motivou ao Casaca a fazer isso, e depois eu vou passar a palavra para as pessoas que estão aqui, conhecedoras de Vasco, que estão conosco, para o doutor Itamar Ribeiro de Carvalho, para o Zé Luiz Mano e para o Paulo Pereira. E aí, em seguida, para o público, aqueles que quiserem se manifestar, lembrando que todos aqueles que não foram mencionados estão aptos, claro que estão aptos, claro que podem participar, claro que devem participar, e claro que é importante a participação. Nós simplesmente fizemos um resumo de algumas pessoas dentro dessa ideia nossa. Vamos lá, João. Bom, vou ser rápido, vou repetir praticamente a minha fala do programa de ontem. Eu acho que todo mundo que acompanha o programa já sabe o que eu penso a respeito. O Casaca existe há 12 anos. Durante um tempo se colocou assim como um braço da diretoria, um braço de ajuda, porque a mídia batia e a gente tentou ser um contraponto, é lógico que pequenininho, a isso. Mas pelo menos para prestar informação a quem ia a São Januário, quem tinha acesso à internet, enfim. Era uma tentativa só de mostrar, ter um espaço para mostrar qual era então a verdade do Vasco. Isso durou até meados de 2008, quando então a gente saiu de lá, assumiu a atual diretoria. Então a gente se postou na oposição, mas não exatamente como um grupo de oposição. A gente continuou num trabalho de auxílio às pessoas que a gente acreditava que estavam na frente, na nossa frente, e que podiam, então, assumir o Vasco com a nossa ajuda, reassumir o Vasco com a nossa ajuda. Só que, passada a última eleição, com todos os problemas que aconteceram, enfim, a gente... Vamos anunciar a felicidade nossa, a presença do presidente Eurico Miranda. Então, o que eu disse ontem é o que eu acho que está acontecendo aqui agora. A gente pretende se assumir, dessa vez, como grupo político. Chegou a essa conclusão no passar desses 12 anos. É lógico que falta muito de experiência, por isso a gente conta, com certeza, com tantas pessoas que deram tanto ao Vasco. Mas agora eu acho que é conosco, agora eu acho que a gente está matando no peito. Chega de algumas pessoas sofrerem tanto, como está aqui o presidente Eurico Miranda, e sofreu muito sozinho. Chegou a nossa hora de apanhar um pouco e agora é a nossa vez. Muito bem.